Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre como que você pode conquistar uma renda passiva de R$ 300 por mês utilizando fundos imobiliários. Só para deixar muito claro, renda passiva é quando você recebe um dinheiro sem necessariamente demandar esforço. Na prática você não está demandando mais esforço, mas para conquistar essa renda passiva, você obviamente precisou demandar um esforço para poder investir e depois passar a ter o benefício, que é justamente receber esse dinheiro todos os meses. Nesse vídeo eu vou te mostrar através dos fundos imobiliários, que é um ativo negociado na Bolsa Brasileira, onde você tem a possibilidade de aplicar um dinheiro e receber um rendimento mensal. E nesse vídeo eu quero apresentar para você os 3 fundos imobiliários que você pode começar a investir com valores pequenos, a partir de R$ 10. Olha só que interessante, pessoal. Os fundos imobiliários têm ganhado cada vez mais adeptos. A gente vai perceber que em 2009 só tinha 12 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. O tempo foi passando, em 2012 chegou a 102 mil pessoas, foi quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. E a partir de 2019 a gente teve um aumento significativo, mais de 645 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. Em março de 2022, bateu 1.600.000 pessoas. E aí, pessoal, uma coisa que eu acho bacana é que o brasileiro sempre gostou do setor imobiliário. Muitas pessoas têm o sonho, o objetivo de comprar um imóvel para poder alugar e ter um rendimento. E o caso dos fundos imobiliários é mais uma alternativa para o setor imobiliário. Eu até posso me arriscar a dizer que o fundo imobiliário tem algumas vantagens significativas se comparado à compra de um imóvel tradicional. A primeira delas é que você consegue investir com pouco dinheiro. Eu vou mostrar isso para você. A partir de R$ 10 você consegue comprar uma cota de um imóvel negociado na bolsa e já receber o seu rendimento a partir do próximo mês. Diferente de um imóvel tradicional, né? Se você for comprar um imóvel tradicional, você vai gastar aí pelo menos R$ 100 mil, né? Você vai investir R$ 100 mil para ter ali uma expectativa de alugar aquele imóvel. Segunda vantagem que eu diria é você não ter dor de cabeça com o inquilino, né? Inquilino, você aluga um imóvel e às vezes você tem dor de cabeça. É claro que tem exceções, mas a maior parte você costuma ter problema, dor de cabeça, burocracia, e no caso dos fundos imobiliários não. Você compra uma cota e todos os meses vai receber. Uma outra vantagem que eu diria é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Então, no caso de um fundo imobiliário, quando você compra uma cota, você vai receber um rendimento que já é isento de imposto. No imóvel tradicional, não. Esse rendimento ele pode ser tributado. Então, também é um ponto importante. E o ponto que talvez seja mais importante é a liquidez. Você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e no momento que você quiser vender, você consegue vender e reaver esse dinheiro. No caso do imóvel, você tem uma dificuldade para liquidar aquele imóvel e reaver o seu dinheiro. E por último, mas não menos importante, é que você consegue vender uma parte do seu investimento em fundos imobiliários. Diferentemente de um imóvel, né? Você comprou um imóvel, pagou R$ 100 mil, você não consegue reaver uma parte do dinheiro. Ou você vende um imóvel inteiro ou você não vende. No caso dos fundos imobiliários, você consegue. Legal, pessoal, você já viu algumas vantagens do fundo imobiliário se comparado a investimentos tradicionais. A gente vai olhar agora os 3 fundos imobiliários para que você possa dar os primeiros passos, estudar. Mas eu quero deixar muito claro que esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo educacional, não é uma recomendação de investimento. Tem um detalhe importante. Antes da gente poder fazer o cálculo para saber quanto que a gente precisa ter em cada um desses fundos para chegar a ter uma renda passiva, é importante a gente conhecer basicamente como funciona cada um desses fundos imobiliários. Não dá para a gente querer investir em um ativo financeiro sem conhecer minimamente essa aplicação. Por isso a gente vai ver cada um desses fundos imobiliários e depois a gente vai calcular quanto que a gente precisa investir em cada um deles para ter uma renda de R$ 300 por mês de rendimento, né? Uma renda passiva. O primeiro fundo imobiliário que a gente vai observar aqui é o Maxi Renda, que tem o código MXRF11. Então, se eu for comprar uma cota desse fundo, eu preciso colocar o código dele, também conhecido como ticker. Ok, a gente consegue observar que o valor dele atual é de R$ 10,12. É claro que isso aqui vai ficar oscilando diariamente, que é baseado em oferta e demanda. A gente também consegue ver que nos últimos 12 meses, ele distribuiu 11,52% de rendimento. Significa dizer que se você tivesse aplicado, por exemplo, R$ 100, você teria tido um rendimento de R$ 11,52 que foi distribuído ao longo dos últimos 12 meses e esse valor já é isento de imposto de renda. Agora, tem uma observação importante. Perceba que um fundo imobiliário ele é um ativo de renda variável. Olha só, isso aqui é a cotação dele. Ele chegou a bater R$ 14 praticamente aqui, mas depois ele caiu, ó. Então, nesse momento, ele está sendo negociado a
a 10,12. E aí tem um ponto importante, pessoal. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, pelo fato dele ser um fundo de renda variável, você tem duas possibilidades de ganho. A primeira é com uma possível valorização da cota. Você pode comprar a cota por R$10 e passado um tempo ela está com valor superior a essa cota. E aí você pode vender se você quiser. E aí você vai ter o que a gente costuma chamar de ganho de capital. Esse ganho de capital é tributado em 20% sobre o lucro. Agora, se você tem a possibilidade de ganhar em cima da valorização da cota, significa que você também está exposto a ter uma desvalorização da cota. De repente você pode comprar R$10 e passado um tempo ele está num valor menor do que os R$10. Então esse é um ponto importante. E a segunda maneira é através dos rendimentos, que é a distribuição de lucro que esse fundo imobiliário proporciona para os cotistas, que é o que a gente está vendo aqui. Aqui a gente consegue ver que o último rendimento que ele pagou foi 12 centavos. Vamos colocar lá na nossa planilha para a gente já poder começar a calcular. 12 centavos já está aqui. Beleza, eu posso observar que ele tem uma distribuição aqui consistente. Inclusive eu posso agrupar por ano e aí eu consigo ver que em 2022 ele distribuiu por cota 83 centavos. Já no ano passado, 95 centavos. A gente consegue observar que esse é um fundo do tipo renda. Ele foi criado há mais de 10 anos e que ele é do segmento híbrido, ou seja, ele investe em imóveis físicos e também em papéis do setor imobiliário. Aliás, vamos dar uma olhada no portfólio, como é que está a distribuição da carteira dele. Aqui a gente consegue ver que ele tem hoje uma parcela significativa do fundo em imóveis industriais e logísticos, outra parcela também importante em shoppings, uma terceira parcela indefinida aqui, provavelmente tem algum dinheiro em caixa para de repente tentar pegar alguma oportunidade no mercado imobiliário, outra parcela em lajes corporativas, imóveis residenciais, uma pequena parcela em papéis do setor imobiliário e uma também pequena parcela em fundos de desenvolvimento. O segundo fundo imobiliário que a gente vai olhar aqui é o Kisu 11. Esse é o código dele, atualmente ele está valendo R$ 8,31 por cota e ele distribuiu nos últimos 12 meses 9,88 de dividendos. Esse aqui é um fundo novo, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, então precisa prestar atenção porque ele ainda não tem um histórico muito longo, mas é uma opção que a gente tem para poder investir com valores pequenos, a partir de R$10. E aqui cai naquela mesma observação, né? A gente consegue ver que esse fundo chegou a trabalhar acima de R$14. E nesse momento ele está custando R$ 8,31. Então é importante você ter ciência que é um ativo de renda variável e que a cota vai oscilar. A gente consegue ver que ele distribuiu 7 centavos no último mês. A gente está vendo que em 2021 ele pagou 0,80 por cota. Não foi o ano completo, porque esse é um fundo recente, então vale essa observação. E em 2022, até o momento, 0,57. A gente consegue ver que esse é um fundo de prazo indeterminado, então é sempre importante você tentar priorizar fundos que não têm uma data para vencer. E aí eu já fiz inclusive uma aula dessa, se de repente você quiser se aprofundar um pouco mais sobre como escolher um fundo imobiliário, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A gente percebe que ele é do segmento títulos e valores imobiliários. Basicamente esse é um fundo que investe em outros fundos. Aliás, vamos dar uma olhada como é que está a composição da carteira dele. Aqui a gente consegue ver que ele tem vários fundos imobiliários dentro da carteira, desde fundos de papéis até fundos de imóveis físicos, como a gente pode ver aqui. Olhando aqui graficamente, a gente consegue observar que esse fundo é bem diversificado. Ele tem fundos de papéis, fundos de imóveis, que a gente consegue ver imóveis industriais e logísticos, shopping centers, uma parcela mista, outra parcela de lajes corporativas, fundos de desenvolvimento, agência de banco e também no segmento varejo. E por último, antes da gente partir para os cálculos, a gente vai observar que o último fundo, que é o VGHF11. O valor atual da cota dele é de 9,84 e a gente consegue observar que ele pagou nos últimos 12 meses 17,38%. Muito provavelmente aqui ocorreu algum evento não recorrente que fez com que esse dividendo ficasse tão elevado. Então é importante o investidor observar isso antes de escolher um fundo imobiliário, não escolher simplesmente pelo dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses, porque pode ter ocorrido uma situação não recorrente e por isso ele pagou um dividendo expressivo se comparado aos últimos 12 meses e também se comparado aos outros fundos que a gente acabou de ver aqui. A cotação dele tem ficado estável. Teve uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses, mas até o momento é uma cotação estável desse fundo imobiliário. A gente consegue ver que ele distribuiu 12 centavos por cota no último mês. Ele também se enquadra em um fundo híbrido de prazo indeterminado. Olhando aqui a composição da carteira desse fundo imobiliário, a gente consegue observar que ele investe em cotas de outros fundos imobiliários,
tanto fundos de papéis quanto fundos de imóveis físicos, e além disso ele também investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. A gente consegue ver a composição da carteira dele, está bem alocado em ativos de papéis, tem uma parcela de fundos, outra parcela em lajes corporativas, tem uma parte aqui indefinida, que provavelmente pode ter uma parcela aqui de caixa, e por último, ele também tem uma parcela aqui de exposição em imóveis industriais e logísticos. Agora a gente vai calcular para ver quanto que a gente precisaria ter investido para ter uma renda passiva de R$300 por mês, utilizando esses fundos imobiliários que a gente acabou de estudar. Primeiro, se a gente comprar uma cota, por exemplo, do Maxi Renda, eu investiria R$10,12 nesse momento e teria uma renda passiva de alguns centavos aqui. É claro que é um valor irrisório, mas vai servir para você dar os primeiros passos e criar um hábito para começar a investir, mesmo com pouco dinheiro. E aí a gente poderia, por exemplo, pegar uma cota de cada um desses fundos imobiliários. Eu teria aplicado menos de R$30 e já teria aqui uma renda passiva de alguns centavos, que é irrisório, mas que, como eu mencionei, serve para você dar os primeiros passos e é um gatilho para você ativar a motivação e a disciplina de poupar e investir todos os meses, independente do valor. E aí tem uma coisa interessante aqui, pessoal, que é o seguinte: primeiro ponto que a gente deve chegar antes de conquistar esses R$300 é chegar ao ponto que a gente costuma chamar de número mágico. E aí esse número é importante porque significa que você já acumulou uma quantidade de cotas em fundos imobiliários que gera para você uma renda passiva, e essa renda passiva já é capaz de comprar mais cotas desses fundos imobiliários. E aí você está fazendo a bola de neve girar, a engrenagem dos juros compostos girar a seu favor. Então, para a gente poder chegar nesse número, eu precisaria ter 35 cotas em cada um desses fundos imobiliários. E a gente vai perceber que eu teria que ter aplicado praticamente R$1.000, mas que a partir do momento que eu cheguei nesse número de cotas, eu passo a ter uma renda passiva mensal superior ao valor da cotação desses 3 fundos imobiliários. E aí, só com esse rendimento, eu poderia comprar mais uma cota que geraria para mim uma nova renda passiva. Agora, para a gente poder chegar realmente nos R$300 que a gente gostaria, que foi mencionado no início do vídeo, eu precisaria ter 1.000 cotas de cada fundo imobiliário. E aí a gente consegue ver que eu chegaria aos R$300 aqui, e aí eu consigo ver quanto que cada um desses fundos imobiliários me proporcionaria por mês de rendimento passivo. E aí, gostou da videoaula? Espero que sim. Se gostou, aproveita a oportunidade e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!